bom dia, caro corretor, caro corretora. Mais um Questão de Direito. Lembrando sempre, é um compromisso marcado toda quarta-feira das 10 às 10h30. Puro conhecimento jurídico. Vamos tratar de diversos assuntos ainda. Olha, o tema de hoje é especial, hein? Tanto é que, a pedido dos nossos amigos corretores, nós vamos dar continuidade desse programa, do tema de hoje, no próximo programa. Então, tema de hoje, honorários, né? Ação de cobrança de corretagem. E vamos continuar no programa que vem, porque o tema é importante. Você, corretor, trabalhou? Tem que receber. Tem que receber. É justo. Você vive essa profissão, é sua sobrevivência, é seu salário, né? Seu salário é os honorários de corretagem. Você tem que receber daquele sujeito que já age de má fé, usa você para fazer o elo de ligação entre comprador, vendedor, locador, locatário, e depois, ó, sai pela tangente e não quer te pagar. Então, quarta-feira, já estamos chegando em agosto já, hein? Passou rápido, né? Muito rápido, hein? Então, vamos aproveitar o programa de hoje. Lembrando que toda quarta-feira tem Quarta Nobre. Não vai perder a Quarta Nobre, hein? Quarta Nobre, os maiores palestrantes do Brasil estão aqui para ajudar você, corretor, com muito conhecimento. Então, aproveite. Sexta-feira, Cresce e Esclarece. Também um compromisso. Olha quanta coisa boa tem para você, corretor. Dá para assistir ali no notebook, no celular. Não deixe de aproveitar, ok? Conto com você. Lembrando também, mande temas para nós, mande perguntas. Se você tem alguma dúvida que eu possa te ajudar, mande para a direção do nosso programa, vai aparecer o e-mail aí, no nosso programa. Mande um e-mail para a direção com o seu nome completo, com o seu e-mail, importante isso também, seu nome completo, número de CRES, eu vou te responder por e-mail, tá bom? Tem um pouquinho de paciência, mas vou responder com muito carinho a sua dúvida. Então, nosso programa é feito com muito carinho para te ajudar, para você conseguir sucesso nessa profissão tão bonita que é de corretor de imóveis, corretagem de imóveis, ok? Então, tema de hoje, muito especial. Honorários, cobrança. E por que é importante, professor? Nem relógio trabalha de graça, né? O relógio precisa de uma bateria e uma pilha. Agora você, corretor, corretora, vai trabalhar de graça? Não dá para trabalhar de graça, né? Precisa sobreviver dessa profissão. Tá por hobby da profissão? Ninguém, né? Pode gostar do que faz, mas você precisa sobreviver dessa profissão. Então, vou te ensinar aqui, com muito carinho, uns caminhos aqui. E humilde opinião de professor, para te ajudar você a receber seus honorários, tá? Cobrança de corretagem é o tema de hoje. Tema importantíssimo, hein? Entendo ser o principal tema. Por quê? Você tem que ter sucesso na sua profissão, você tem que receber. Né? Você tem que conseguir receber os seus serviços, os honorários. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Lembra do programa número 1? Atos iniciais? Começamos do começo. O que são os atos iniciais, professor? Atos iniciais é aquilo que você tem que fazer para se proteger. Qualquer profissão, você tem que pensar uma forma para você se proteger e não ter problema lá na frente. Toda profissão é assim. O piloto de avião, antes de sair com o avião, antes de levar o avião a voo, ele faz o quê? O checklist, não faz? Pneu, combustível. E o corretor, o advogado, o contador tem que fazer também. Porque nós estamos nessa profissão de corretagem para ter sucesso, para não ter problema, para não ter dor de cabeça. Então vamos lá. O que são os atos iniciais? Vou pegar uma casa para vender. Ah, eu tenho que pôr a placa. Tá? Antes de você se preocupar com a placa, cá entre nós, tente pegar uma autorização de serviço, declaração de trabalho, contrato de prestação de serviço. Tem que pegar isso. Se não pegar esse contratinho, esse termo, que o comprador te contratou para você auxiliar, você corretor auxiliar ele numa compra, ou o vendedor te contratou para você auxiliar ele numa venda, como que você vai provar isso, hein? Fica difícil. Falamos também que o CRES obriga você, porque o CRES é uma entidade que te fiscaliza, como a OAB fiscaliza o advogado. Por que isso? Porque a profissão precisa ter credibilidade, o corretor de imóveis precisa ter credibilidade no mercado, junto ao consumidor, junto aos cíveis, né? aos clientes. Então o CRES cobra isso. Então essa declaração, autorização de serviço, autorização de trabalho, é uma obrigação nossa. O corretor tem que fazer isso. Se não fizer, corre o risco de não receber, que a gente vai falar, vai entrar no tema agora. E além de não receber, pode ter um problema junto ao CRES, porque você não tem autorização. Como que você está vendendo um apartamento, uma casa, e não tem autorização? Começa a dificultar muito as coisas, né? Ah, professor, se eu não fizer, porque o mercado aí fora, eu sei disso.
O mercado aí fora tá difícil. O cliente, o vendedor, não quer assinar nada. Ele fala de boca cheia, ó, não vou assinar nada não. Você quer pegar um apartamento em minha casa para vender, mas não vou assinar a autorização. Tem umas 8 imobiliárias que pegou esse apartamento e essa casa. Não assinei nada para ninguém, não é para você que eu vou assinar. Ilustre corretor, eu sei. Então o que você vai fazer nessa situação? Não quer assinar? Ó, então passa o e-mail do senhor, da senhora. Manda e-mail, tenta provar por e-mail. Tenta obter essa autorização no e-mail. Outra prova importante. Vai levar alguém para mostrar o imóvel? Tem que ter aquela folha de visita. É o que vai te ajudar essa folha de visita. Por quê? Você não tem contrato de honorários, ou declaração de serviço, ou autorização de trabalho. Porque o cliente não quis assinar. E você leva alguém lá para mostrar a propriedade, seja para uma locação, ou seja para uma venda. Você ainda não vai ter uma folha de visita? Como que você vai provar isso? Ah, o cliente não tem e-mail, então capricha nessa folha de visita. E por que eu falo isso para você? São os atos iniciais para uma futura ação. Certidão no imóvel. Vai fazer compra e venda? Tem que tirar certidão. Certidão é uma prova, foi você que tirou. Aquele dossiê que eu já falei que você tem que guardar com você. Quer fornecer para o comprador, vendedor? Fornece as cópias. Guarde o original com você durante 5 anos. Ah, é muito papel, meu escritório é pequeno, eu trabalho em casa. Escaneia. Hoje a gente tem a tecnologia, dá para escanear. Então vamos entrar num tema propriamente dito. Cobrança de corretagem. E a cobrança de corretagem ela vai ser bem feita quando eu pratico os atos iniciais bem feitos. Auto de vistoria. Peguei a casa para vender, fiz um auto de vistoria. Inclusive pedi para o proprietário dar um visto. Ó, pede pro proprietário. Ah, você não quer assinar a autorização de serviço? Ó, estou fazendo um auto de vistoria aqui, tem 60 metros quadrados, garagem, banheiro. Dá um visto aqui para mim, só porque o senhor concordou aí com a vistoria, com a avaliação. Ó, você já está aprovando. Aí você pega aquela folha de visita, mais uma prova, e-mail, mais outra prova. Não é só autorização de trabalho. Importante fazer? Sim, é importante. Mas muita gente não vai assinar essa autorização, né? Então você tem outros meios de prova para te ajudar numa ação de cobrança. Com esses documentos, com essas bases, mais testemunha, eu consigo cobrar minha corretagem daquele sujeito que está agindo em má fé. Numa palestra, inclusive aqui no Cresce, eu mencionei um caso de um jogador de futebol. Ganha pouco jogador de futebol aqui em São Paulo? Mas o sujeito comprou um imóvel com um corretor. Comprou e ele contratou o corretor para ajudar ele a comprar. Quem tem que pagar os honorários é o comprador. Bom, esse jogador não pagou o corretor. O processo continua em andamento. Temos qual meio de prova? Ele também não assinou uma autorização de serviço, autorização de trabalho ou contrato de prestação de serviço. Qual o meio de prova que estamos utilizando? E-mails, telefonemas, testemunhas. Então você tem um outro dossiê para chegar ao objetivo. O que é essa ação de cobrança, professor? Cobrança é como se fosse uma obrigação de fazer, né? Execução, também tem o nome de execução. Quando eu assino um contrato, ou eu consigo provar aquela prestação de serviço, nasce o direito de cobrar. Como assim, professor? Ação de cobrança. Seu filho está na escola, não tá? Particular? Você está pagando todo mês a mensalidade. Se você deixa de pagar, a escola te cobra. Te cobra através de uma ação de cobrança, ação de execução. Por quê? Uma prestação de serviço. Contratou advogado, não pagou advogado. Ação de cobrança, ação de execução. Corretor de imóveis, prestou serviço, é o elo de ligação. Corretor é o elo de ligação. O corretor, ele apresenta o comprador para o vendedor. E além de fazer isso, nós já sabemos, já conversamos sobre isso, o corretor de imóveis moderno, conhecido como consultor de imóveis, consultor de negócio, porque o corretor não pode só mais apresentar as partes, mas sim tem que dar uma assessoria nesse negócio. Como que ele vai dar essa assessoria? Certidões, vai fazer a proposta, vai fazer o aceite, vai juntar toda essa documentação, vai fazer o rascunho do contrato, a minuta contratual, depois ele faz o contrato de compra e venda ou o compromisso de compra e venda. Então o corretor, além de ser esse elo de ligação, ele tem que dar assessoria para o seu cliente. Essa prova dessa assessoria que ele deu também é objeto de prova dentro de um processo de uma ação de cobrança. Corretor mudou a profissão. Hoje tem que ser consultor, tem que fazer algo mais. Mas a gente tem que lembrar também, nosso ilustre amigo, corretor, corretora, que a atividade do corretor de imóveis, honorários, seu salário, né? Como que funciona essa questão? A atividade do corretor, ela é meio ou fim? Ah, professor, que confusão, meio ou fim. Vou te explicar. Meio é você é contratado para fazer algo. Advogado, profissão meio. Por quê? Para entrar com uma ação de divórcio, ingressar com uma ação de divórcio. Ingressei com uma ação de divórcio. Se ao final conseguir o resultado ou não, a profissão do advogado não obriga ele a ter resultado.
meio, tem que fazer o procedimento. E do corretor, para ficar fácil, a gente enxergar isso. Não é uma atividade meio, é uma atividade fim. Por quê? Porque o corretor de imóveis está ligado ao resultado. Ele só vai ganhar comissão se der resultado, se chegar ao resultado. Como assim, professor? Resultado é o fechamento do negócio. É o compra e venda, é a locação. Fechou o negócio? Acabou, você nasceu o direito de ganhar comissão. Surge o direito de ganhar comissão. Ah, e se fechou o negócio, assinou o contrato e ambas as partes desistiram? Não importa. Se alguém obteve êxito financeiro, pecúnia, cascaio, nasce direito de comissão. Como assim, professor? Exemplo, comprador. Comprador deu o sinal para fechar o negócio, assinou a minuta contratual, assinou a proposta, houve o aceite por parte do vendedor. Desistiu o comprador. Aí vem o Código Civil regulamentar isso. Deu o sinal? Se ele desistiu do negócio, ele perde o sinal. Se é o vendedor, o que acontece? Se o vendedor desistiu do negócio, tem que devolver o sinal em dobro. E desse valor já nasce o direito da sua comissão, porque fechou o negócio. Quando você prova que fechou o negócio, acabou, você ganhou a sua comissão. Pode comemorar. Pode chegar em casa comemorando, é verdade. Porque nasceu o direito da comissão. O corretor é uma profissão de imóveis, é uma profissão resultado. Deu resultado? Pum, nasceu. Parabéns, ganhou a sua comissão. Seu ganha-pão já está reservado. Parabéns. Então o corretor é atividade fim, não é atividade meio. É atividade de resultado. E o que mais acontece nessa profissão, infelizmente, se conseguiu chegar ao resultado, é o não recebimento. Por quê? Porque o cliente, o comprador, o vendedor, esquece que você gastou gasolina, tempo, né? Você gastou conhecimento, e aí não vai receber? É uma profissão, é um direito seu. Ah, professor, e quanto que eu tenho que receber de comissão? Tá fácil, tá no Cresce, lá no site do Cresce. Dá uma olhadinha no Cresce. No site do Cresce nós temos vários modelos bem feitos de contratos, recibos, tem de tudo lá, dá uma olhadinha. Não perca essa oportunidade. Hoje o ensino no Brasil, a educação é muito caro. Tá lá para te apoiar. Tem uma tabela de honorários também. Nosso querido Felipe aqui também imprimiu para nós aqui, ó. Tá aqui a tabela de honorários. Imóveis urbanos, de 6 a 8% de comissão. Imóveis rurais, de 6 a 10%. Imóveis industriais, de 6 a 8%. Venda judicial, 5%. Aluguel, tá tudo aqui. Não cobre menos que isso aqui. Ah, professor, mas o mercado está difícil, muita concorrência. Eu abaixo um pouquinho, o cliente aceita meu serviço. Cuidado com isso. Isso também está ocorrendo na advocacia. Nós temos que manter o nível da nossa profissão. Tem que ter amor pela profissão. Se você sair abaixando sua comissão, não dá. É 6% o mínimo? É os mínimos que você vai cobrar. Tem que ir pelo caminho certo, para as coisas darem certo. O que eu vou fazer no começo, então? Os atos iniciais bem feitos. Professor, o que é esse diacho de tais atos iniciais? Está lá no programa, número 1. O que é? Autorização de serviço, autorização de trabalho, contrato de prestação de serviço. Ah, não fiz, o cliente não quer, não quero perder aquele imóvel. Tá bom, então colhe prova. Como assim? E-mail, capricha nos e-mails. Além de e-mail, notificação AR. É uma outra saída, manda uma notificação. Que você está vendendo a propriedade, você vê que o negócio está feito. Se tiver dúvida, manda e-mail para a direção, que a direção manda para mim, hein? Vamos receber dessa turma aí que te contratou e não quer te pagar. Vamos ter sucesso. Então vamos ter cuidado com isso. Ação de cobrança, o que é? Mesma coisa de execução. Quando a gente fala de processo, nós temos duas fases processuais. Hoje ocorreu o sincretismo processual, o processo virou uma coisa só. Nós temos o processo de conhecimento. Depois do processo de conhecimento, nós vamos para o processo de execução. Ah, professor, o que é isso? No processo de conhecimento, nós buscamos o que? A sentença. Quando a gente fala de sentença, falamos de juiz. Isso, o juiz julgou, houve uma sentença. E aí, dali para frente, tem que executar aquela sentença que você, corretor, ganhou. Execução. Quando eu já tenho um contrato de prestação de serviço, ou eu consigo esse reconhecimento, eu já tenho um título judicial ou extrajudicial, que é a sentença, né, eu consigo cobrar. E se eu consigo cobrar, já pulo para o processo de execução. Olha que legal, ó. Então, o processo de cobrança de corretagem, eu não preciso daquela fase de conhecimento. O que é isso, professor, essa fase de conhecimento? Explicar de onde surgiu os honorários. Eu já vou direto para a cobrança contratual. Olha como você tem no contrato em mãos, te protege e protege muito. Até processualmente, porque você já executa os honorários. Você já vai para cima, já vai cobrar já o comprador ou o vendedor, o seu cliente que não te pagou, que é agiu de má fé. Agora, se você não tem esse contrato, você não tem essas provas, você precisa o quê? De um reconhecimento desse serviço, dessa prestação de serviço, uma declaração, falar, opa, houve realmente o serviço de prestação de serviço, para depois ingressar com a ação de execução. Então,
fica muito mais difícil. Capriche nessas provas aí, nos e-mails. Você tem que ser esperto hoje, tem que ter esse feeling, ainda mais se você perceber que o cliente é enrolado. Quem vê cara não vê coração, né? Muitas vezes o cliente parece ser uma pessoa maravilhosa, mas é aquele que te aplica. Você não vê o caso do jogador de futebol? Quem diria? Nem vou falar o time aí, hein? Pra não ter preconceito. Então, tema importante, vamos repetir. Serviço prestado. Quando o corretor, olha o nosso material aí na tela. Quando o corretor tem direito aos honorários, professor? No resultado. Fechou o negócio, pode comemorar, pode fazer o brinde, pode fazer o churrasco. Fechou o negócio, nasce o direito da comissão. Ah, não recebi. Então vai cobrar judicialmente. Tem que cobrar judicialmente. Oriento também mandar notificação via R. Caso não pague meus honorários, ingressarei com uma ação judicial. Já dá um susto no cliente e mostra boa fé também, tá bom? Outra coisa, corretor, volta no material. Assessorar a transação imobiliária. Então o corretor não pode mais só ser o elo de ligação. Ô vendedor, vem cá, deixa eu te apresentar o comprador aí, ó. Vê se sai negócio aí. Não, ele tem que fazer toda essa assessoria. Que assessoria? Tirar certidão, né? Verificar a matrícula do imóvel, verificar a metragem, verificar a qualidade do imóvel. Então, corretor, e a justiça vem reconhecendo isso, tem que fazer algo a mais, hein? Não é só apresentar. Nós sabemos que apresentou comprador e vendedor, já tem direito à comissão. Mas capriche, faça-se algo a mais, tá bom? Não só comprador e vendedor, mas também na locação, locador e locatário. Apresentou um ao outro, pronto, nasceu o direito de corretagem, ok? Vamos dar sequência aqui então. Ó, tema é bom demais hoje, hein? Mexe no bolso. Quando a gente fala de ação de cobrança ou ação de execução, nós estamos falando do quê? Cobrar algo, uma sentença, então você já ganhou a sentença. Ou um contrato de honorários, você já tem esse contrato de honorários. Ou aqueles e-mails, mais as testemunhas, já foram a justiça já reconheceu como um título. Título o quê? Aparece na tela aí. Ó, título executivo. Então quando eu vou cobrar algo, eu tenho que ter um título executivo. Esse título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Está lá no Código Civil, artigo 583 do Código de Processo Civil, ok? Então dá uma olhadinha. Tanto é que tem um doutrinador que ele usa, olha aqui a expressão dele, ó, bilhete de passagem, que o viajante apresenta na estação de trem. Já é um título executivo. Contrato de honorário de corretor já é um título executivo, ok? Um exemplo do nosso doutrinador aqui. Vamos lá, bola para frente. Portanto, sem título não há execução, é exatamente isso. Se você não tem um contrato, se você não tem e-mail, fica difícil. Ah, professor, eu não tenho contrato, não tenho e-mail, não tenho nada, mas a comissão que tem direito é mais de 100 mil reais, eu vou deixar para lá? Não, você vai tentar judicialmente. Tem meios de testemunhas, conta telefônica, já utilizamos isso no processo, né? Vamos tentar fechar o cerco para provar. Mas o grande problema é que vamos dizer assim, poucos documentos, menos documentos você tiver, você menos chance de receber. Ah, não tem e-mail, vai diminuir a chance. Não tem um contrato de honorário, vai diminuir a chance. Quanto poucas provas você tiver, pouca chance você tem de receber. É isso que eu quero trazer para você de novidade. Cuidado com isso. Então vamos lá, volta para o material aqui, ó. Vou repetir para você com muito carinho aqui, ó. Contrato de prestação de serviço, tem que fazer, te ajuda, pode usar com autorização de trabalho, declaração de trabalho, use o título que você quiser, o que você achar mais bonito, mas tem que fazer. Ah, mas o cliente não quer assinar. Então capriche no e-mail, faça o e-mail como se fosse uma autorização de serviço. Cheque também é prova, aquele cheque de comissão. Escreve atrás do cheque, esse cheque é referente ao pagamento de comissão. Se voltar, dá para cobrar esse cheque. E-mails e notificar o cliente via R, aviso de recebimento. Lá no correio isso aí, hein? Bacana? Professor, quem tem legitimidade para cobrar? Aí eu vou te explicar, você. Quando o corretor é o elo de ligação, ele tem legitimidade para cobrar. Então, se você é corretor, regularmente inscrito ao CRES, no exercício legal da profissão, você está legítimo a cobrar a sua comissão. Então, quem pode ingressar com a ação? Quem pode ser autor de uma ação de cobrança ou de execução de honorários? Você, o corretor. Você que tem que cobrar, corretor ou imobiliário, ok? Vamos lá. Competência, professor. Competência quer dizer o fórum. Que fórum? Aonde que eu vou ingressar com essa ação? É preciso tomar um cuidado. Normalmente é no local do imóvel, local que foi assinado esse contrato de prestação de serviço. Então, o imóvel em São Paulo que você vai cobrar. É no bairro do Ipiranga, Jabaquara, então é o Fórum Jabaquara. Aí São José dos Campos, então é o Fórum São José dos Campos. Tá? Ah, mas a minha imobiliária, ela é em São Paulo, e o imóvel eu vendi lá na praia. Aí precisa analisar um pouquinho mais complexo. Por quê? Depende de onde foi assinado o contrato. Aí tem que dar uma orientação um pouquinho mais caprichada, com mais detalhes, para você acertar. Mas só como base, competência, onde foi assinado o contrato, onde está o imóvel que você vendeu. Então cuidado você, corretor, que sai vendendo. Ah, só mexe com imóveis no litoral. E seu escritório onde que é? Em São Paulo. Se você precisar cobrar alguém,
vai ser lá no litoral, salvo exceção, porque o caso é mais complexo, preciso te explicar com mais tempo, ok? Outra questão importante, que dá para ajudar o corretor hoje, penhora. Hoje existe a penhora online. Então você pede, você cobra na justiça o cliente, o que acontece? O juiz pode decretar penhora online, bloqueia a conta do sujeito. Aí ele vai te pagar, hein? Principalmente para pessoa jurídica. Por quê? Porque não vai ter dinheiro para pagar os funcionários, vai querer fazer um acordo com você e te pagar. Outra coisa, detalhe importante, bem de família. O que é isso, professor? É o bem protegido judicialmente. É o único bem do sujeito. É o bem que mora ele e sua família, juntamente com os bens que guarnecem aquela residência. Então, o bem de família não dá para cobrar na justiça, é uma proteção legal, salvo o fiador. Tema bom também, fiador não tem bem de família, hein? Cuidado, hein? Bom, chegou o grande momento. Vamos para a questão X então. Roda! Professor, o que é penhora online? Professor, esse termo eu já ouvi falar no Jornal Nacional, já ouvi falar lá no SPTV, no Jornal Hoje, no Jornal do SBT. Então eu vou te explicar um pouquinho melhor isso. Penhora online, quando a gente fala de penhora, a gente está falando de dívida, a gente está falando de título executivo. Então você tem esse contrato de honorários, o sujeito não te pagou. Quando ingressa com a ação e consegue a citação, você já pede isso no processo, fala assim, ó, excelência, eu quero a penhora. Penhora do quê? Ou pague aqueles 10 mil reais de comissão, ou senão o oficial de justiça já vai lá e penhora alguma coisa. Agora, penhorar alguma coisa pode ser bens móveis ou imóveis, pode ser o carro, vai lá e penhora o carro, a moto, a casa, isso é a penhora. Mas a penhora online, o que é, professor? A penhora online é aquele bloqueio judicial da conta. Então esse cliente aí, desculpa o termo, esse picareta que não te pagou, na hora de querer seus serviços, né, de ver se você tem inscrição ao CRES, ele quis. Mas na hora de pagar você, ele não quis. Ele saiu fora, saiu pela tangente. Bom, esse sujeito que não pagou você, você vai ingressar com uma ação. E o advogado tem hoje a possibilidade de pedir, né, ou o juiz já fazer a penhora online. O que é isso? Lá da sala dele, lá, na sala do juiz, ele consegue fazer a penhora online. Bloqueia a conta do sujeito. Bloqueia a conta. Isso é ótimo, porque bloqueou a conta, o sujeito fica desesperado. Você vai conseguir receber. Então, é um instituto importantíssimo no direito civil, principalmente para cobrança, hein? Penhora online, show de bola! Penhora online é a cobrança online, como diz aí o próprio nome, né, o termo. Online, o juiz ele lá no laptop, no notebook, pum, clicou, bloqueou o CPF do sujeito, bloqueou as contas vinculadas ao CPF. Bom isso? Bom. Dá muita dor de cabeça, principalmente a trabalhista, né? Principalmente o sujeito que muitas vezes tem o CPF de gaiato no navio, quando ele não tem nada a ver com a coisa, mas de alguma forma apareceu no processo o CPF. Já aconteceu alguns bloqueios, aconteceu e acontece alguns bloqueios de forma equivocada, incorreta. Aí o sujeito vai contratar o advogado para desbloquear a conta, para provar que não é ele, né, que tem que pagar aquela dívida, aquele débito. Mas é importante também, não pode só enxergar o lado ruim, é importante porque muita gente só paga por causa dessa penhora online. Tá? Então um instituto bacana, um instituto importante para ajudar o advogado e você, corretor. Bom, vamos para a pergunta? Chegou o grande momento? Pergunte ao professor então, vai! Primeira pergunta aqui, ó. Ramalho, abraço Ramalho. O que fazer se o vendedor se recusar ou não pagar os 6% combinado? Ramalho, é o que eu te falei no programa. Se não tem aquele contrato de prestação de serviço, se não tem aquela declaração, autorização de serviço, se não tem esse documento onde o sujeito te autorizou a vender a propriedade dele, ou o comprador te contratou para comprar com a sua consultoria, fica mais difícil? Fica. E muito mais difícil, com certeza. Você não tem a principal peça, a principal prova. Por isso eu oriento tanto, bato nessa tecla, para te ajudar, tem que fazer contrato. Ah, mas o cliente não quer assinar. Insiste. Né? Se você tem essa possibilidade, você nega o serviço, vai trabalhar para quem assina. Mas tem muita gente que não, vai querer perder aquela propriedade, já está quase vendida, a gente entende, precisa sobreviver dessa profissão, não dá para muitas vezes escolher muito. Mas o que é importante então? Se você não tem isso, tem que ir atrás das outras provas. Como assim, professor? Tem que ir atrás de prova, os atos iniciais, então, folha de visita, e-mail, né? Que mais? Autorização de serviço não tem. Então, folha de visita, e-mails, provas testemunhais. E o bacana é que na justiça, fiz uma verificação de jurisprudência, até os casos que a gente atua, eu fiz uma pesquisa e muitos juízes aqui em São Paulo, São José dos Campos, São Bernardo, São Caetano, ABC, e fora do estado também, vem reconhecendo o direito de comissão, quando prova o resultado, folha de visita, testemunha. Então isso é bom. Por quê? Não fica preso aquele contrato. É o correto fazer? Sim. Tanto é que o CRES preza isso.
junto ao CRES, se você não fizer essa autorização de serviço, ocorrer uma fiscalização, alguma coisa, como corretor, pessoa física ou jurista, você pode ter problema. Uma infração, né, disciplinar, ética, porque é obrigação do corretor. Tem que ter esse contrato de prestação de serviço. Mas se você não fez, dá para salvar. Então, a justiça vem reconhecendo. Isso é bom, porque o picareta, já pensou? Você aparece com a folha de autorização de serviço, não vou assinar isso aí não, porque ele já sabe. Mas, na verdade, isso vem ao nosso favor para cobrar esses sujeitos aí que não querem pagar você. Então, bacana isso. Por quê? Mesmo sem o contrato de prestação de serviço, a justiça vem reconhecendo outros meios de prova. Mas tem que ter prova, testemunha, e-mail, né? Não adianta querer cobrar sem prova, fica difícil. Mas a justiça vem ajudando a gente nesse sentido, ok? Bacana, boa pergunta aqui. Vamos para a próxima, tem um monte de pergunta aqui. Você que, se eu não responder hoje, não esquenta não, vou responder no próximo programa. Vamos repetir o tema, hein? O Ronis, um abraço para você, Ronis. Olá, professor, gostaria de saber se tenho chance de ganhar um processo contra um cliente que tem todas as provas. Então tem a folha de visita, excelente. Tem e-mail, ótimo, excelente também. Então tem o telefone do cliente, ele comprou o mesmo imóvel e conseguiu o telefone do proprietário. Olha o que o cliente fez, hein? Ronis, é difícil, acontece muito, né? Tem que cobrar, hein? Tem que cobrar. A sociedade tem que respeitar os profissionais autônomos, né? Liberais, corretor, advogado, o que é isso? Você trabalhou, tem direito. Então, tem que cobrar, hein? Você tem todas as provas, não deixa de cobrar, não. Tem que defender sua profissão, tem que defender a categoria. Então, parabéns. Se você tem todos esses meios de provas, ó, capricha nesse processo que você vai, com certeza, conseguir êxito aí. Dificilmente você vai perder essa ação. Você tem todos os meios de provas, capricha nessa ação. Entre com o processo, sim, de cobrança, ok? Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Eduardo Silva, abraço para você, Eduardo Silva. Tem a seguinte dúvida: faço uma venda de um imóvel de uma pessoa física e o proprietário deles, né, deste imóvel, pede um recibo. Emito o recibo para ele. Ele, após os termos efetuados da venda do imóvel, ele me informa que irá reter no valor da comissão o imposto de renda. Isso é correto? É um sujeito espertinho, né? Por quê? Porque a comissão é 6% sobre o valor do negócio, da venda. Se ele vai ter despesa de imposto de renda, é a despesa dele. Dá uma segurada nesse tema. Por quê? Porque no nosso próximo programa eu vou trazer o foco um pouquinho mais para isso, para o final do negócio, imposto de renda, INSS, tá? Então dá uma segurada aí para a gente não perder. Mas a pergunta é boa, mas fica esperto, o cliente não pode te repassar custos, é um custo dele. Então, se ser analisado, eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas boa pergunta. O que você precisa saber é que o 6% é sobre o imóvel, acabou. Não tem que descontar nada não. Então, vamos ficar atento a isso. Qual que é o nome do nosso amigo aqui? Laércio de Melo. Abraço, Laércio. Como receber os honorários se o cliente e vendedor faz o negócio por fora, mesmo que um corretor tenha feito o primeiro contato? Ah, tem que ir atrás desse sujeito, hein? O corretor é o elo de ligação, comprador e vendedor. Se você apresentou o comprador para o vendedor, acabou. Você já ganhou no negócio, resultado, você já causou resultado. Não adianta o sujeito, comprador e vendedor, agir de má fé. Lá fora, vamos fazer por fora aqui, quem pagar a corretagem, te dá um desconto. Aí acontece, a gente sabe disso. Tem que cobrar. Como que você vai provar isso? E-mails, testemunha, mas não deixa de cobrar não. Deixa os dois se coçar lá para discutir quem vai te pagar a comissão. Mas tem que ir atrás desses honorários, hein? Porque não pode dar uma desperta em cima do corretor, não. O que é isso? Então, cobra sim, dá para cobrar essa comissão aqui. Tem bastante pergunta. Então você que não respondia as perguntas aqui, vou responder no nosso próximo programa. Nós vamos fazer um programa especial com o mesmo tema, em virtude da importância desse tema, cobrança de corretagem. Então não perca o nosso próximo programa, quarta-feira que vem. Tem muita pergunta, nosso tema é curto, mas é feito com carinho. A gente trouxe aqui, pelo menos, os atos iniciais. Como que eu vou cobrar? Então você já sabe. Vou repetir aqui. Provas. Como que eu vou ter provas contra o cliente mal pagador? Cheque, testemunha, e-mails, contrato de prestação de serviço, tudo isso é prova. Capricha nessas provas para o cliente maldoso, com má fé, não passar a perna em você. Temos que ter sucesso na nossa profissão, temos que agir com boa fé, mas também os nossos clientes têm que agir com boa fé conosco, né? Então, dúvidas, mande para a nossa direção e encaminha para o meu e-mail pessoal, ok? Inclusive, quem não respondi, não tive a oportunidade de responder aqui no programa, que eu vou responder no próximo, caminha para a direção encaminha para mim, eu vou responder a sua dúvida exclusivamente por e-mail, tá bom? Passou um pouquinho, quero desejar para você um bom final de semana, quinta e sexta, né? Sábado, domingo, um bom descanso. Sucesso na profissão. Fui, tchau!